tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Le Regret du Petit Nicolas, de Xiongpei Goscinny. Neste livro aqui nós temos uma coletânea de histórias com as suas ilustrações. E não existe apenas este daqui. Existem outros livros que formam coletâneas com outras temáticas falando deste mesmo menino. Essas histórias, essas ilustrações foram criadas por Xiongpei Goscinny, sendo Xiongpei o ilustrador que faz essas imagens e Goscinny o escritor que criou essas histórias. Inicialmente elas eram tirinhas de jornal e também já histórias contadas no jornal, e elas foram publicadas entre 56 e 64 na França. E nessas histórias nós temos o mundo visto pelos olhos de uma criança, que é esse menino que conta ali nas histórias como é a sua relação com a família, com seus colegas de colégio, como as suas brincadeiras, como são os seus estudos. E nós acabamos tendo também alguns aspectos da vida na França naquele período. É claro que aqui nós estamos falando de alguém que seria de uma classe média, provavelmente, que leva uma vida considerada padrão para o período. E nós vamos ter ali as relações familiares, como elas se davam normalmente, como ele se vestia, como ele falava, quais eram as brincadeiras de criança daquela época, como eram vistas as autoridades, como a professora, como o diretor da escola, bem como quais eram as relações com outras pessoas fora desse âmbito familiar e escolar, como conversando com seus vizinhos, como indo a uma loja. E nós vamos ter aqui nessas histórias a visão da criança, que às vezes não entende algumas coisas que os adultos querem fazer, e também nós vamos ter um vocabulário mais infantil. E é por isso que eu coloco aqui que a gente precisa ter cuidado com essa leitura para quem for ler no original, para quem esteja aprendendo francês e queira ler algo em francês que pareça mais fácil. Pessoalmente não acho que seja um livro fácil, só porque ele é em tese escrito por uma criança. Até porque nós costumamos aprender nos cursos normais de idiomas uma parte mais estática do idioma, uma parte mais formal. Então nós não temos no nível mais iniciante o jogo de cintura para entender algumas coisas que estão colocadas aqui. Não basta apenas ter um dicionário para traduzir, é preciso conhecer um pouco mais de idioma. Eu não gosto de dividir o conhecimento de um outro idioma entre iniciante, intermediário e avançado. Por isso que aqui eu acredito que seja uma leitura mais proveitosa para quem tem um domínio quase autônomo do idioma, para alguém que já consiga se comunicar e compreender o básico das relações. Para quem consegue, por exemplo, ler um site de notícias em francês e compreender as notícias de forma geral. Para quem consegue ver um filme ou uma série em francês e entender o que está acontecendo, mesmo que não entenda todas as palavras ainda. Mas eu não leria este livro se eu estivesse iniciando o meu curso de francês, porque aqui não há apenas o idioma estritamente. Há essa visão dessa criança que nós precisamos entender além das palavras. Modo geral, é uma leitura muito simples de ser feita e os textos são muito engraçados. Cada um desses textos aqui, ele é independente. Eles normalmente se reúnem num mesmo livro quando falam de um mesmo tema, mas eles podem ser lidos individualmente. Não é uma série de textos que precisa ser lida do início ao fim do livro. É claro, há a tradução para o português e é uma leitura linda de ser feita. Pode ser lido também em português, que não vai ter nenhuma perda. Mas eu queria trazer ele aqui em francês para incentivar a leitura de quem esteja aprendendo o idioma, para além dos textos que são dados em sala de aula. Porque nós precisamos conhecer o idioma em mais facetas além daquilo que está ali no livro didático. Mas nós também precisamos ter a consciência que essas outras facetas também guardam algumas peculiaridades. Como aqui neste livro nós temos a fala de uma criança, que tem as preocupações de uma criança e o conhecimento de idioma de uma criança. Ou como quando aprendemos com música, porque na música não há necessariamente uma preocupação com gramática, há sim com ritmo, com rima. Então por vezes pode haver modificações ali para se encaixar dentro da música, e um falante que ainda não tem autonomia no idioma talvez não perceba e entenda errado. Então, para mim, a leitura de um texto como este
é muito válida para quem já consegue ter o discernimento dentro desse outro idioma do que é efetivamente o idioma padrão e do que é a liberdade de falar da criança. Bom, pessoal, hoje eu não falei tanto da história do livro, mas eu queria mesmo trazer para vocês uma leitura em outro idioma. Espero que quem fale francês busque este livro e também quem não fale, que busque em português mesmo, porque essas historinhas aqui são maravilhosas. Até os próximos vídeos!